Olá, queridos irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Laços Eternos de Cidreira. É com alegria que estamos aqui, mais uma vez, nesta sociedade, para falarmos um pouco a respeito da valorização da vida. Em especial, neste mês de setembro, que é um mês dedicado a combate, da ideação suicida e a valorização da vida. Eu sou Iraci de Oliveira, trabalhador do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, aqui de Porto Alegre. Estou aqui com a Janete e juntos vamos fazer um diálogo a respeito dessa temática no dia de hoje. Olá, queridos irmãos, eu sou Janete de Azumbuja Correia e estou aqui hoje com meu esposo, Iraci, para deixarmos a vocês uma mensagem neste final de setembro, mais um setembro amarelo, um mês em que nos preocupamos com a valorização da vida, com a prevenção ao suicídio. Muitas campanhas são feitas durante este mês e intensificamos nas nossas casas espíritas as exposições sobre a temática, para que nós possamos nos voltar cada vez mais para a alegria de viver. Mas este setembro foi um mês especial, especialmente para nós, para mim, para o Iraci, com a publicação de uma obra. Iraci, conta para nós um pouquinho sobre essa obra que vem colaborar com esta campanha de prevenção ao suicídio. O que ela nos traz? Janete, essa obra, A Lei do Amor e o Sobrevivente de Suicídio, é uma obra resultante de estudos, de anos de estudo, e sobretudo de experiências e vivências que tivemos ao longo da nossa vida, relacionado ao tema. Como a maioria sabe, o suicídio foi e ainda é para muitos um grande tabu, pois toca profundamente as emoções dos seres humanos, criam gatilhos emocionais, sofrimentos ocultos, quando alguém da família sucumbe ao suicídio, e pouco se falou por muito tempo. Mas lá em 2014, então, surge a campanha do Setembro Amarelo, e passou-se a falar a respeito de suicídio, mais abertamente. Foi uma iniciativa do CVV, da Associação de Psiquiatria Brasileira, da área médica. Mas desde 2013, 2012, 2013, nós nos dedicamos ao estudo do tema nos grupos de estudos do nosso centro espírita. Depois também passamos a fazer palestras a respeito do tema. E em 2016 escrevemos um artigo, colocamos na internet. Em 2017 começamos a escrever o livro, que teve sua história, o seu tempo de preparação lá pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E esse ano, então, a editora da Fergus está publicando, agora no mês de agosto, para o mês de setembro amarelo, esta obra, que ela visa estudar a temática do suicídio, mais voltada sobre o ponto de vista do sobrevivente. Aquela pessoa, aquele ser humano que teve alguém querido que sucumbiu ao suicídio. Às vezes um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um avô, um amigo querido, um colega de escola, um colega de trabalho, ou mesmo algum ícone social da sociedade que afeta a sociedade como um todo e nos leva a refletir a respeito. Então é um tema complexo, porque diz respeito ao atentado à própria vida. Tão complexo que, ao longo da história, vem sendo estudado, refletido por filósofos, religiosos, pessoal da área médica, religiosos, e a população em geral.
Então é um fenômeno humano triste que nos acompanha ao longo da história. No livro a gente traz alguns aspectos, algumas histórias do suicídio que ocorreram ao longo da história, relacionando-os com a doutrina espírita, aqueles casos citados pela doutrina espírita. Também trazemos métodos de prevenção e identificação de risco de suicídio e para onde encaminhar as pessoas ou como proceder no caso de sermos, digamos, chamados por alguém pedindo socorro numa situação em que ela está com ideação suicida e corre o risco de vida. Mas tudo isso considerando sempre a lei do amor ensinada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quando a gente ama, meus queridos, as barreiras vão se rompendo. Quando a gente se ama, a gente quer o bem um do outro. A gente cuida um do outro. A gente se preocupa. E assim a gente se ajuda a vencer as dificuldades da vida, que fazem parte da nossa existência aqui na Terra. Essas dificuldades, essas vicissitudes, pois formamos no espaço as famílias espirituais que aqui viemos para passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, de tal forma que uns ajudem aos outros a evoluir. E temos um projeto de vida. Então é importante que a gente cumpra esse projeto de vida para cada encarnação, pois quando alguém desiste no meio, os outros que ficam, os sobreviventes, acabam sendo prejudicados e precisam rever os seus projetos de vida, se adequar, o que causa às vezes muito sofrimento, principalmente quando é às vezes uma criança pequena que fica no mundo sem o pai e sem a mãe. Mas não vamos esquecer, Deus não nos abandona. Ele sempre vai prover alguma forma de a gente seguir adiante com o nosso projeto. Às vezes alguém querido que nos adota, um irmão que nos acolhe, um parente, um amigo, uma sociedade, um órgão de assistência e promoção social, um órgão de acolhimento de órfãos. Sempre tem alguém que vai nos proporcionar os meios mínimos necessários para que a gente possa evoluir e levar o nosso projeto adiante. Quantas pessoas que passaram por situação como essa e venceram na vida, se tornaram pessoas fortes e conseguiram seguir com seus projetos existenciais. Tenhamos, portanto, fé na vida e sigamos sempre adiante, valorizando a nossa vida. É um exercício dessa lei do amor de que o livro nos traz e nos fala com tanta propriedade. O exercício da compaixão dentro do lar. Primeiro, a autocompaixão. Perdoar-se pelos erros, pelos equívocos, pelos dissabores e perdoar o nosso próximo. As pesquisas, meus irmãos, apontam, infelizmente, que desde o começo da pandemia, o índice de suicídios aumentou em quase 7%. E Joana nos traz um relato no sentido de quando nós ficamos mais restritos a um ambiente, nós temos mais dificuldade de relacionamento. Quanto mais recluso o homem, mais ele sente necessidade de ter saciadas as suas vontades em todos os aspectos. E isto gera uma espécie de competição em pequenos ambientes. Como nós ainda temos acirrado o nosso egoísmo, a nossa vaidade, nem sempre estamos prontos a dividir, a compartilhar aqueles momentos de maior luta, de maior dificuldade, de mais escassez, de mais trabalho, de mais medo, como nos ocorreu desde o início da pandemia. Então, isto gerou dentro dos lares uma estabilidade emocional maior. E aumentou, infelizmente, o número de ideações e de concretizações de suicídios. Então, nós temos que avaliar tudo isto
para, a partir de agora, aprendermos a ter uma conduta mais pacífica nos relacionamentos e uma conduta de perdão em relação àquilo que nós não alcançamos instantaneamente. Compreender esta lei de causa e efeito que nos coloca diariamente diante de desafios que nós temos que vencer, mas aceitando estes desafios como lições que vão nos trazer aprendizado, que vão nos fortalecer, que vão nos mostrar que nós somos capazes de encarar qualquer situação. Por quê? Porque jamais estamos desamparados. Jesus está ao nosso lado, Jesus caminha ao nosso lado. As caravanas de Maria, as caravanas de amigos espirituais mais evoluídos que tentam nos proteger e nos intuir constantemente. Mas para receber essas intuições do bem, nós temos que abrir os nossos corações, aceitar que há esta possibilidade de viver bem, de perdoar os erros dos nossos irmãos, de nos perdoarmos por aquilo que ainda não compreendemos, que não alcançamos, mas de recomeçarmos novamente a cada necessidade, ou seja, a cada tropeço. E é isto que a obra do Iraci tenta nos trazer, esta possibilidade de superação. Ou seja, quem é o sobrevivente do suicídio? É aquele que viu algum familiar sucumbir ao suicídio? É aquele que teve a ideação e não concretizou, graças a Deus? É aquele que está tentando se superar constantemente nas suas lutas e que percebe que é possível viver com alegria, que é possível romper todas as barreiras dos problemas que se apresentam. Então, este Setembro Amarelo nos traz esta reflexão para ter fé na vida. Mas o que é esta fé na vida? É simplesmente acreditar no amanhã? É uma situação passiva? Será, Iraci? O que tu compreende sobre fé na vida? Qual a amplitude desta afirmativa? Como ter fé na vida no dia a dia? Ter fé na vida, acreditar na vida futura, acreditar no amanhã, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance hoje para construir um novo amanhã. No caso do suicídio, a gente não pode voltar no passado. O que foi feito, pelo menos nesta encarnação. Mas o sobrevivente, aquele que fica, ele precisa fortalecer em si a fé. Porque como o próprio Evangelho diz, a fé, a esperança, a religiosidade nos dá a força, que é o maior antídoto contra a ideação suicida. A Janete também falou muito aqui em perdão. Na vida, o perdão é uma ferramenta que nos leva a nos libertar dos problemas do passado, a ficarmos livres para seguir em frente. Quando alguém comete suicídio na nossa família, às vezes uma pessoa querida, às vezes nós podemos sentir aquele sentimento, me deixou, fiquei sozinho, e agora? Não teve compaixão de mim. Se ficarmos com essas ideias, nós estaremos presos àquela situação passada. Então é preciso perdoar esses irmãos que também sucumbiram ao suicídio. Perdoar de fato, liberando-os ou libertando-os das nossas amarras emocionais, orando por eles com carinho, com respeito, para que eles lá na espiritualidade passem por seu processo aquele processo de sofrimento e de revitalização do espírito para a preparação de uma nova existência. Mas isso só será possível se nós libertarmos eles pelo perdão e fortalecermos eles com a nossa prece, o nosso carinho. E assim como a gente perdoa aqueles que vivem ao nosso lado e cometem algum erro. Assim estaremos nos libertando dessas amarras do passado, estaremos livres para fazermos o melhor possível no presente, com vistas ao que
a vida futura, a vida espiritual. Somos seres imortais, criados por Deus. E a vida é patrimônio sagrado concedida por Deus para a evolução dos seres. E nós, como seres sencientes que somos, capazes de entender a vida, o mundo em que vivemos, entendermos o sentido da vida, precisamos ir além do instinto de conservação que está presente em todos os seres da natureza, nas plantas, nos animais. Precisamos compreender, sim, essa necessidade de plantarmos hoje para colhermos amanhã na vida futura, tendo fé na vida de que tudo que plantarmos hoje colheremos amanhã. Então plantemos os doces frutos da esperança, da perseverança, da fé em Deus, da fé em Jesus, a fé naqueles que vivem ao nosso lado, construindo para nós e para eles um mundo melhor. E assim como um todo, construindo uma sociedade, um mundo onde todos nós possamos colher desses frutos, com responsabilidade, inclusive, perante o planeta. O livro até tem um capítulo que fala sobre a humanidade e a responsabilidade de todos nós para com a vida no planeta e o planeta como um todo. É esse amor ágape que vai além da nossa individualidade, além daqueles que vivem ao nosso lado e se dedica à sociedade como um todo e à humanidade. Valorizemos a vida, fé na vida, sigamos em frente. Se estamos aqui hoje é porque vencemos etapas difíceis. E etapas virão na frente, que venceremos e seguiremos em frente. Assim, nos ajudando uns aos outros, como Jesus nos ensinou, amando ao próximo como a nós mesmos. Isso é fé na vida, é valorização da vida. Lembremos sempre de que em todas as situações há uma saída. A dinâmica da vida é maravilhosa. Deus é tão bom, tão perfeito, que Ele fez para nós um projeto em que sempre há uma solução. Mas para isso nós temos que acreditar. Quando nós menos esperamos, surge uma outra pessoa no nosso convívio que vai nos dar um novo horizonte, que vai nos ajudar. Surge uma outra situação, uma situação antiga se rompe e assim os ciclos vão se sobrepondo. Então nós nunca estamos sozinhos. Nós jamais estamos desamparados. E tudo passa. É o ciclo da encarnação, é o ciclo de aprendizado que vai nos trazer a proteção necessária, os recursos adequados para vencermos cada problema. E não esqueçamos, Jesus está ao nosso lado. Tem uma passagem em Compaixão, a Sementeira do Amor, em que Calfi nos narra que Jesus cuida de nós como uma sementinha, que Ele põe a semente à terra, ora para que venha o broto, cuida, observa o sol sobre aquela semente, as primeiras chuvas, fica feliz quando vem o primeiro brotinho, alegra-se com as flores, com os frutos aveludados, mas também permanece ao lado daquela plantinha a cada vendaval. E mesmo quando ela é arrancada, Ele vem e coloca novamente a semente à terra. Ou seja, é o ciclo da nossa vida em todas as encarnações. Jesus permanece ao nosso lado, cuidando para que nós valorizemos a vida, para que a vida seja efetivamente uma experiência valiosa de aprendizado e de superação. Então, essa força que Jesus vem tentando nos transmitir está dentro de cada um de nós. É a nossa sementinha interior. Valorizemos a vida. Então, já concluindo o nosso tempo, que nós possamos refletir sobre este fé na vida como algo dinâmico, como a vivência diária, como acreditar em cada ser humano que está ao nosso lado, acreditar na recuperação dos delinquentes, acreditar na vida que chega, naqueles que renascem, acreditar na nossa capacidade de trabalho, de aprendizado, mas principalmente aprender a perdoar, a aceitar, a se perdoar, a se aceitar, a se amar e a amar
indistintamente. Obrigada pela oportunidade e um abraço no coração de cada um. A Juliette falou em compaixão, então me despedindo. Compaixão. Ela tem o livro Compaixão, a Sementeira do Amor. Como é importante, meus queridos, nós termos compaixão dos nossos irmãos quando falarmos a respeito da temática do suicídio. Porque é importante a gente tratar o assunto com muita ressalva, com muita calma, paciência, carinho e compaixão. Não condenando o suicídio, o suicida, né? Porque ao nosso lado poderá estar um sobrevivente, alguém que sofreu, cujas feridas ainda não estão bem curadas. Precisa, sim, de carinho e atenção nossa para se fortalecer e seguir em frente nessa vida. E todos nós podemos, a qualquer momento, então, sermos chamados ou por alguém para um desabafo, uma ideação suicida. Se isso ocorrer, tratemos esse irmão com respeito, com carinho, tratando ele em particularidade, pois ele merece ser ouvido, ter toda a atenção dispensada, levada a sério. E se percebermos que ele corre algum risco, né, encaminhá-lo para assistência médica, se necessária, chamar um parente, alguém que possa nos auxiliar, encaminhar para os órgãos de saúde, se for o caso, chamar a ZUPA 24 horas, né? Um psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa auxiliá-lo, ou levá-lo ao hospital, se necessário, até internar, se necessário, em proveito da vida, para que ele se trate, ele se cure daquele processo, daquele momento, e recupere, então, a sua força de seguir em frente na vida. Tem também o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem lá irmãos 24 horas por dia para telefone 188, onde se pode ligar caso se esteja sofrendo em momento de ideação suicida. E a gente sabe que quando guardamos algo dentro de nós, aquela pressão, aquilo vai aumentando e parece que a pessoa não vê saída. E às vezes, lamentavelmente, alguém segue pelo caminho errado, equivocado do suicídio. E quando se possibilita falar, se alivia, né? Descarrega aquele pensamento negativo, sai daquele ciclo de pensamento. Quando a gente fala para alguém, a gente fala para nós mesmos, né? Então, o CVV. Não esqueçamos também do Centro Espírita, o atendimento fraterno, o atendimento espiritual do Centro Espírita, do passe, das palestras, dos estudos, do acolhimento, do consolo e da orientação, do esclarecimento que a gente pode ter no Centro Espírita. E também, no Centro Espírita, se observar um certo risco de vida de alguém com ideação suicida, encaminhar para as autoridades, né? Da área médica que tem, digamos, os conhecimentos técnicos necessários, o psiquiatra, no caso, né, para avaliar o risco do irmão e se ele, de fato, precisa ser internado para passar por aquele processo de cura, principalmente da depressão, né, que é uma doença, mas tem cura, né, e precisa de cuidado. Tomemos os remédios se necessário, nos auxiliemos em família, sempre vivendo, buscando viver, né, com alegria, com cooperação uns com os outros. Participando da sociedade quando possível, né, fazendo algo útil, convivendo com os nossos amigos, indo à casa espírita também, né, ou frequentando a religião que lhe faz bem, porque a religiosidade, né, é o melhor antídoto contra as ideias suicidas. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo e também o nosso psiquiatra Sérgio Lopes no livro Fé na Vida, que também é da editora Félix. E ficamos, então, com o ensinamento de Jesus, né?
se estáis aflitos, vinde a mim, né? Porque o meu jugo é leve, e eu acolherei e fortalecerei. E tudo que eu peço é que cumpra a lei que vos ensinei, de amar-vos uns aos outros. A lei do amor. Nos amemos, amemos a vida, fé em nós, fé nas nossas forças, fé na espiritualidade, fé na vida. Gratidão, mais uma vez, por esta oportunidade e sigamos em frente. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.